Eu sou Mariana Mello e vou conversar hoje com o Carol Brasileiro. Muito obrigada, Carol, por estar aqui no nosso podcast do Tech Woman. E você fez uma palestra maravilhosa, parabéns. E eu tenho muita curiosidade, assim, de saber algumas coisas sobre você. Primeiro eu queria saber você mesmo, Carol, eu sei que você é mãe, como é a tua vida, com que você trabalha. Perfeito. E depois eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre a transição na tua carreira, que é um assunto em alta aqui no Tech Woman. Perfeito. Obrigada, Mariana. Obrigada aí toda a produção do Tech Woman pelo convite. Abrir aí essa palavra em relação ao Porto Digital, o nosso programa de aceleração para tantas mulheres. E aí, interessante essa sua pergunta, né? Eu trouxe ela, inclusive, na minha palestra, fazer uma conexão de como eu vim acessar a área de tecnologia. Eu sou formada em ciências sociais, venho da área acadêmica, e aí a maternidade foi justamente um ponto de transição que eu decidi que eu ia deixar, na verdade, a área de empreendedorismo, enfim, propriamente dita. Eu empreendi durante 8 anos na área de educação, ramo de franquias. E aí, na maternidade, durante a pandemia, eu decidi que eu queria fazer um novo shift. Entrei na área de design de negócios, e hoje eu estou como head de empreendedorismo no Porto Digital. Passei por algumas outras organizações aqui no ecossistema, como o César, mas eu acho que é importante dizer, né, a forma com que eu entrei, acessei esse ecossistema de tecnologia, né, hoje eu lido com inovação, empreendedorismo, tecnologia, mas acessar isso por design de negócios, às vezes é uma via que as pessoas não conectam com o ambiente de tecnologia. E não necessariamente para estar nesse ambiente você precisa desenvolver ou, enfim, codar, fazer plataformas. Tem vários mecanismos possíveis de você acessar isso. E aí eu estava fazendo uma lembrança de que há 1 ano atrás, quando eu estava pela primeira vez no palco do Tech Woman, convidada por Laís, há 3 anos, a Carol de alguns 3 anos atrás, talvez nunca imaginasse essa transição. Então, fazer conexões, a oportunidade como eventos como esse, né, de troca, de aprendizado, de conexão, eles são grandes impulsionadores para quem quer fazer parte disso. Sim, muito obrigada. E você bem falou, você trabalhou com empreendedorismo, você continua trabalhando com isso, mas com abordagens diferentes. Você foi empreendedora por 8 anos Isso. na área da educação. Como foi essa escolha para ir para a área de inovação, de fazer essa mudança? Porque por mais que haja conexões entre as áreas, tem uma diferença grande, eu imagino. Sim. Como foi isso? É uma forma nova de enxergar o empreendedorismo. Atuando hoje no núcleo de gestão do Porto Digital, eu sempre digo, né, o empreendedorismo continua em mim não só por estar envolvida nessa área de negócio do Porto Digital, mas porque a gente precisa desenvolver muito uma ideia intraempreendedora. Você pode ser CLT, pode trabalhar para outra pessoa de freelancer, enfim, não importa ali qual é a sua configuração numa carteira de trabalho no final do dia, mas você pode estar sempre desenvolvendo novas ideias, testando novas ideias, trazendo inovação para as formas de fazer, de executar, de refletir sobre o que a gente faz. Então, acho que não foi uma transição pensada, né? Eu vim muito no momento de, quero estudar uma outra coisa e abrir possibilidades. E aí enxerguei que, na verdade, eu adoro fazer parte disso, e principalmente essa questão de estar impulsionando novas mulheres, estar fazendo trocas aí que podem impactar na vida de outras pessoas. E eu acho que a grande base de tudo isso vem por essa estrutura fornecida por esse ecossistema. A gente eu estava relembrando ali, agora em junho, a gente teve um relatório do Startup Genome, né? Eles fizeram um relatório de grandes ecossistemas de inovação, ecossistemas globais, e o Porto Digital, ele está lá sediado entre os 15 principais ecossistemas de inovação da América Latina, né? Ao lado de grandes polos como São Paulo, Florianópolis, Córdoba, a cidade do México, citado entre os 15. E aí alguns números tangibilizam isso para a gente, né? Hoje no nosso distrito de inovação, a gente soma aí mais de 400 empresas, englobando aqui essa estrutura de negócios viva, né, nesse distrito, mais de 6 bilhões de faturamento. Então, o Porto Digital hoje, na área de serviços, ele está alocado ali em 3º lugar no PIB do Estado, atrás apenas da área de saúde e engenharia civil, e isso tudo se materializa ali
21 mil colaboradores e empregados, né? 21 mil empregos, então é uma política de desenvolvimento do Estado que é bem impactante e permitir com que o eixo de empreendedorismo faça parte disso e a gente abrace aí uma série de negócios em estágios de desenvolvimento diferenciados, né? E fazer com que as pessoas enxerguem que tudo isso é para elas, né? A política do Porto Digital, na verdade, entrega esse legado para a sociedade. Isso é bem interessante. Excelente. E para entregar isso, vocês têm feito um trabalho voltado para a aceleração. E você falou sobre isso na palestra aqui, foi sobre programas de aceleração. Você poderia compartilhar um pouco mais? Perfeito, perfeito. Quando recebi o convite, né, a ideia foi a gente trazer um pouco dos programas de aceleração do Porto Digital, como fazer parte disso. E aí, tentando fazer essa conexão, né, com o público-alvo aqui do Tech Woman, essas mulheres, às vezes, de contextos tão diversificados, a gente trouxe aí até um título, né, do sonho atração, né, porque até, inclusive, a gente no lugar de mulher, muitas vezes a gente duvida da gente mesma. Quantas vezes, né, colocando no meu próprio lugar, será que eu consigo mesmo empreender? Será que é possível para mim? E quais os caminhos, onde eu consigo acessar? Então, a gente trouxe bastante, né? Quais são as perspectivas que a gente traz como Porto Digital, os acompanhamentos que a gente traz, apresentando aí todo o leque de oportunidades. Então, acho que é importante, inclusive, falar que a área de empreendedorismo do Porto Digital, né, a gente está ali, na verdade, dentro de uma área de negócios que faz parte de um dos 3 grandes pilares do Porto Digital. Então, a gente tem um foco muito grande no pilar de território, né, nos retrofits desses prédios históricos que estão aí em todo o bairro do Recife e adjacências. Além disso, a área de capital humano, a gente saiu de um ambiente de grande escassez de mão de obra na área de tecnologia e através de programas como o Embarque Digital, né, que está aí na boca do povo, é uma menina dos olhos para a gente, né, retirar, na verdade, fazer aí a prospecção de mais de 2 mil alunos egressos de escola pública para um programa como esse, com alta taxa de empregabilidade. E além desse eixo de capital humano, a gente tem o eixo de negócios, onde a gente está ali envolvido com inovação aberta e empreendedorismo. Então, quando a gente olha para empreendedorismo, a gente falou um pouco, né, de toda a esteira de desenvolvimento de negócios inovadores e startups, que é o core da nossa área. E aí, quando a gente está ali formatando um negócio, eu expliquei um pouco quais são as fases desse desenvolvimento. Então, ali, os negócios iniciam normalmente com a ideia de negócio, é aquele momento de uma ideia que brilha o olho, que talvez pare em pé. Depois disso, eles vão para o processo de validação dessa ideia. Ah, será que o mundo tem esse problema? Será que meu produto, serviço é desejado pelo mercado? Então, depois disso, elas têm aí uma fase de tração, quando o negócio se transforma ali propriamente dito, né? Quando já tem ali clientes de forma mais perene, uma base de clientes maior, e aí depois uma fase de escala, quando já é um negócio com maior maturidade, quando o negócio já voou. Então, a gente pontuou um pouquinho dessas fases de desenvolvimento e como isso se tangibiliza na nossa esteira de programas. Então, a gente tem um olhar muito forte para o acompanhamento, desde ali um público-alvo na fase de estudantes, potenciais empreendedores, quando essas ideias são ainda incipientes, e aí a gente vai evoluindo para uma fase profissional e de programas que a gente chama, né, de early stage, né, dessas fases iniciais do negócio. Então, a gente tem ali momentos, né, na jornada onde a gente acompanha desde negócios iniciais a negócios maduros, porque além dessa fase de early stage, a gente tem programas de aceleração. A exemplo disso, a gente é uma das aceleradoras habilitadas no programa Tecnova e também na esteira de internacionalização. Desde 2022, a gente expandiu o nosso modelo de negócio também para Portugal. A gente hoje está na cidade de Aveiro, uma cidade com diversas semelhanças aí culturais também, até com a nossa cidade aqui. E aí o nosso intuito é justamente fazer esse intercâmbio, trazer as ideias, os negócios aí com potencial de sucesso, levá-los para lá e trazer também boas ideias de lá para cá, fazer essa grande troca. Então, a gente tem aí uma esteira sequencial de programas
programas onde o Porto Digital atua como esse grande articulador para que esses negócios criem realmente bases sustentáveis e se mantenham, e que a gente, enquanto ecossistema, possa tratá-los, né, como nossas embarcadas, e daí fazer essa abertura de portas para que esses negócios prosperem. Excelente, e muito bom saber que o Porto Digital serve como uma base para os nossos negócios e, consequentemente, para o crescimento do nosso estado, não é? Em tantas áreas. Você mencionou várias áreas, vários pontos importantes que foram destacados na tua palestra. Você destacaria mais alguma coisa ou destacaria alguma mensagem, traria alguma mensagem para as meninas, as mulheres que estão aqui? Ainda mais como você, uma mulher que passou pela transição de carreira e alcançou um lugar de tanto sucesso. Parabéns, obrigada. E o que é que você deixaria para elas? Joia, perfeito. Eu acho que a principal mensagem é que empreender não é mágica, é processo. E aí a gente tem uma série de ferramentas para contribuir com que esse processo tenha sucesso. E aí, além disso, eu queria deixar o convite. A gente tem uma base de programas que estão disponíveis para inscrição nesse momento, tá? Então, pré-incubação, a Hackathon. A gente tem um Hackathon rodando com a B3 que premia em R$10 mil para as melhores ideias. O nosso programa de incubação está rodando agora com parceiros, com inscrições até 15 de agosto. Então, deixar aí o convite para elas acessarem. A gente está de portas abertas aí para receber, para desenvolver esses negócios, essas ideias inovadoras em conjunto. E aí, acho que a grande culminância dos nossos programas e disso tudo é o que a gente chama de Carnaval do Conhecimento. Então, esse ano a gente vai rodar mais uma edição do nosso Carnaval do Conhecimento, o Hack and Play, que ano passado mobilizou aí mais de 90 mil pessoas aqui no bairro do Recife. E esse ano eu tenho certeza que vai ser um sucesso maior. As inscrições já estão abertas. A gente tem uma área que a gente chama Arena de Negócios. Então, esse ano a gente abriu para uma curadoria de 192 startups locais do estado todo, do Nordeste, do Brasil inteiro. Tem espaço para todo mundo, de maturidades de negócio diferenciadas. Então, esse é o meu grande convite. É um momento assim de grande celebração e de muito conteúdo relevante, que eu tenho certeza que, independente da área aí de interesse, sempre deixam uma semente, sempre deixam uma entrega assim maravilhosa. Fantástico, muito obrigada, Carol. Eu que agradeço. Obrigada. Fiquei encantada com esse número de 192 startups, porque Pernambuco tem 184 municípios, mais Noronha. Então, a gente vai ter mais startups no Hack and Play do que o número de cidades do estado, né? E o nosso intuito é atuar não só aqui no litoral, mas assim, interiorizar as nossas ações. Inclusive agora, de 28 a 30 de agosto, a gente está fazendo o Rolê Hack and Play, que é a reinauguração do nosso espaço lá em Caruaru, Armazém da Criatividade, que é Porto Digital em Caruaru. Então, mais um convite aí para as meninas ficarem ligadas. Ótimo. Estejam lá, meninas. Obrigada, Carol. Obrigada, Mariana. Esse foi o episódio do Tech Talk delas com Carol Brasileiro. Escute os próximos.